Eu trouxe aqui a Cris Aguiar, que ela é neuropsicóloga e ela é especialista em psicologia sistêmica e vai salvar, literalmente, eu, você e todo mundo que está aí do outro lado. Combinado? Cris, bem-vinda. Você viu o tamanho da sua responsabilidade, né? Vi. Viu que não vai ser fácil essa entrevista. Começamos muito bem, né? Começamos muito bem. Vamos lá. O que a gente faz com uma situação dessa em que o pai e a mãe percebem que as coisas estão mudando e de repente, amanhã eu converso. Deixa eu para semana que vem. Não, hoje não vou me estressar, não vou conversar sobre isso. Vou falar com o meu adolescente aqui no mês que vem. E aí o tempo vai passando e essa situação só piora. Essa relação é quebrada dentro de casa. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo com esse adolescente, né? O que é a adolescência? Na verdade, é um período, né? Eu não gosto nem de chamar de fase, porque, assim, é algo que a gente soma a nossa vida, né? Essa época de adolescência. E o que acontece? Na adolescência, é aquele momento em que o jovem, ele não é mais criança, mas também ainda não é adulto. Então ele vive um limbo ali. Ele vive um momento em que, quando você falou, né, a gente não conhece mais aquele ser humano ali, ele também não. Ele também não sabe ainda quem ele é, porque é bem na adolescência que acontece uma situação ali chamada individuação. Se na primeira infância, no começo ali da segunda infância até a pré-adolescência, a criança ela é muito ligada, conectada à família, aos pais. Os pais são exemplo, né? Os pais são, né? O pai é herói, a mãe é aquela que vai sempre acolher, né? Ele tem a referência dentro da família. Quando começa aquela descarga hormonal, né, que os jovens vão ter ali na pré-adolescência, o início da puberdade, eles começam um processo de não querer mais se parecerem com os pais e com ninguém da família. Então eles vão buscar o quê? A sua identidade fora da família. Então eles vão para onde? Para os amigos, para os primeiros relacionamentos, né? Para primos que têm a mesma idade, para jovens que vão falar a mesma língua, né? E isso é natural. Então, em relação a essa comunicação, ter sempre em mente que mais do que você não saber quem são aquelas crianças tão amáveis, né? E que de repente muda tudo, eles também não sabem. Eles também estão num processo de descoberta, de se conhecer e de se colocarem no mundo agora, não a partir da família, mas a partir da sociedade. E é por isso que quando você vai em escolas, você vê os grupos, né? São muito nítidos ali, né? O grupo daqueles que estudam mais, o grupo do fundão, o grupo dos certinhos, os patricinhos. Só das meninas, só dos meninos. Isso. Se individualizando. Isso. E aí o jovem, ele vai tentando se colocar, ele vai tentando achar ali aonde que ele... Qual é o grupo que ele se sente pertencente, se identifica melhor para acontecer essa individuação. Então é natural que ele se feche, mas ele também está se buscando ali nesse processo. Tem mensagem pra gente. Vamos ver a primeira participação aqui, a Marcela de Curitiba. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. Tenho uma filha adolescente e percebo que essa fase traz muitas mudanças no comportamento. Às vezes não é fácil manter o diálogo em casa, mas a gente tenta conversar sempre. Que dica você daria para Marcela e para todas as mães que tentam conversar com seus adolescentes, né? Porque aqui a Marcela tem uma filha adolescente, né? Existe uma forma de diálogo diferente entre meninas e meninos na fase da adolescência? Eu diria assim, se colocar à disposição, né? Eu acho que o papel dos pais, dos cuidadores, né? Das pessoas próximas ali que cuidam desses adolescentes, vai ser muito no sentido de se colocar à disposição. Nem sempre eles vão querer conversar, mas se eles souberem
que vai ter alguém ali, que vão ter pessoas que vão apoiá-los, que vão esclarecer, que vão se colocar à disposição não como críticos ou com falas punitivas, ou não, mas como uma rede de apoio de verdade. Esse é o melhor canal, vamos dizer assim, para que a comunicação aconteça. Então, não é insistir, né? Mas é se colocar. E, inclusive, esclarecer para esse adolescente. Olha, eu sei que está difícil para você também. Eu sei que não é fácil para você. Eu sei que você também está se descobrindo. Então, tá tudo bem. Eu já passei pela adolescência, então eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Eu acho que essa é uma forma de aliviar um pouco aquela pressão, aquela cobrança de querer saber o que está acontecendo e que, sob pressão, eles não vão se abrir. Não vão mesmo. O óbvio precisa ser dito. Mais de 3 vezes. Ó, atenção, sabe aquela história? Eu só vou falar uma vez. Quando chegar a adolescência, você tá achando que tá difícil a fase da infância, né? Você tá achando que tá difícil falar com a criança 10 vezes, aí chega a adolescência e fala, eu só vou falar uma vez. Não, você vai ter que falar? Muitas vezes. Porque o que acontece? Vamos somar tudo isso. Processo de individuação, uma descarga hormonal enorme no corpo, modificações no corpo. O córtex pré-frontal, ele vai ter uma inundação de novos hormônios, hormônios de crescimento, hormônios que vão levar ao amadurecimento dos órgãos reprodutores. Então, assim, imagine você, né, as mulheres, né, numa TPM ou até na gravidez, né? Eu tenho agora uma pessoa muito próxima que está grávida, ela fala assim, gente, meu cérebro, eu tô me sentindo uma ameba, eu não consigo lembrar de nada, eu não consigo focar em nada. Ela tá grávida, né? E é isso, é o corpo se adaptando a uma nova realidade, né? Então, muito parecido com a gravidez, se eu puder fazer uma comparação, o que o jovem passa é também uma transição muito grande no corpo, né, nos hormônios, na emoção, na mente. Então ele também tá assim, como é que fala, navegando em águas desconhecidas, né? E turbulentas, né? Então existe um momento em que isso se acalma, mas no processo manter sempre respeitar, né, esse espaço deles, esse ir para dentro, ir para o quarto e fechar a porta, né, se isolar, isso tudo faz parte do processo, não se assustem. Mais uma participação, vamos lá, pode colocar aqui o Marcos de Recife, Pernambuco, bem-vindo, Marcos. Aqui em casa, a adolescência tem sido um desafio, principalmente por causa do celular e das redes sociais. Eita, nós, hein? Imagina só, eu acho que, você já tentou conversar com o teu adolescente, falar, viu, você sabia que quando eu era adolescente não existia internet, não tinha celular? Eles devem ficar assim chocados, né? Porque como assim? Como é que você passou a vida, né? Parte da sua vida sem o tal do celular e da internet. Então, assim, imagina só botar isso na cabeça do adolescente e falar, você viu como foi desafiador para mim? Né? Você tem para onde fugir? Eu não tinha para onde fugir, né? Mais ou menos isso. E tomar cuidado com essa fuga para o mundo virtual. São adolescentes, tudo isso que a gente já falou, estão no processo, mas os limites, as regras, elas são reguladoras, né? Eu acho que quando você tem regras claras dentro de casa, quando você coloca limites para esses adolescentes, ainda que num primeiro momento haja uma reação até desconfortável, às vezes explosiva, às vezes de negação, né, contra, né, o que os pais, os cuidadores determinam, mas isso, e exatamente isso, é que vai trazer segurança para esse adolescente. Rede social, internet, telefones, né, telas, de uma forma geral, sejam jogos, seja rede social, seja falar mesmo com outras pessoas virtualmente,
tem que ser limitada. Porque, entrando agora um pouco mais na neuropsicologia, a gente está falando de um amadurecimento ainda, de um desenvolvimento a pleno vapor desse cérebro. E você inundar ele com dopamina barata, né? Com conteúdos de baixa qualidade e que ainda podem gerar frustrações a esse adolescente, né? Principalmente redes sociais, aquela comparação com o corpo, enfim, e fora todo o lado negro aí da internet. Então, assim, um controle parental, né, um aplicativo onde haja um controle parental do celular dos filhos não é invasão, absolutamente. É uma forma de você dar segurança para o seu filho. E isso pode ser dito com essas palavras. Olha, eu vou te monitorar, não é porque eu não confio em você, é porque eu não confio no que vem de fora até você. Então, essa conversa e estipular esses limites é fundamental nesse momento. Sono também, né? Que tem muita gente que se perde na adolescência em telas e acaba não dormindo o suficiente. Então, tem coisas que eu acho que são bem importantes os pais observarem. E assim, regra, ela existe para ser seguida. E assim, se você começar colocar essas regras antes, ainda na infância, a adolescência ela vai ser mais leve, eu imagino. Você que vai me dizer, Cris, porque eu vejo assim, pais hoje completamente descontrolados, com filhos violentos, se degladiando, saindo literalmente na unha dentro de casa, porque não tiveram limite lá atrás. Aí agora o adolescente, ele já tá grande fisicamente, ele já tá forte fisicamente, e ele quer enfrentar esse pai e essa mãe fisicamente. E aí ele pensa, peraí, eu nunca tive limite, por que você quer me impor agora? E aí, como é que faz? É isso. Nunca é tarde para colocar esses limites, né? Claro que quanto mais tempo você levar para estabelecer esses acordos, mais difícil vai ser, mas não é impossível, né? Então, assim, é muito bem colocado, né? Se você começa essas regras, e não precisa ser uma ditadura, isso até pode ser algo negociável, né? Desde criança, até para a criança aprender que não é o sim pelo sim e o não pelo não, né? Os porquês, né? Então isso tudo pode ser colocado no diálogo, e esses acordos vindo da infância é perfeito, assim, é isso que vai dar uma estabilidade emocional, assim, uma autorregulação, né? A criança, o adolescente e o adulto, por consequência, né? Sim. Porque a gente está falando de adolescência, mas a gente tem que lembrar que esse adolescente vai ser um adulto. E a forma como ele enfrentar essa adolescência vai ser reflexo lá na vida adulta. Se um adolescente, por exemplo, uma criança, um adolescente não se frustram, eles vão ser adultos que não vão conseguir receber não, que vão acabar passando às vezes por comportamentos egoístas, né? Podem ter traços, podem ter traços narcísicos, então não vão assim, conseguir nem trabalhar desse jeito. Exatamente. Imagina só, o chefe vai falar um não, a pessoa já vai, não, magoei, vou embora. Exato. Né? Aí fica difícil, né? Cris, você é sempre muito, assim, perfeita nas suas colocações. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito bom te receber aqui na Vida Não Para de novo, viu? Muito obrigada, tá? É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre bem-vinda.